Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje nós não vamos fazer aula pelo Zoom, tá? Mas o professor vai orientar vocês por vídeo, tá bom? Olha só, gente. Nós vamos fazer a correção dos exercícios da apostila que haviam ficado, tá? Daqui a pouco eu já começo a fazer a explicação dos exercícios para vocês, beleza? E o que que acontece, ó? Feito a, a correção dos exercícios, você vai começar a fazer nessa primeira aula a lista de exercícios que está postada junto. Tá? No momento que você abriu ali o documento da aula, abriu ali o espaço da aula 1, você encontrou esse vídeo, né? Tem as orientações ali certinhas, e você tem depois o documento com a lista de exercícios, que é a lista de exercícios, tá? Você vai começar a fazer essa lista de exercícios após a correção desses exercícios aqui, tá? Essa lista de exercício que você vai fazer a correção, aliás, que você vai fazer a correção, são os exercícios que nós vimos na última terça, e a lista que você vai fazer, ela é já para você ir estudando para a prova. Lembra que na terça nós conversamos sobre a prova? Pois então, você já fazendo essa lista, você já está estudando para a nossa prova, tá ok? Então, você vai fazer essa lista de exercícios, né? Na segunda aula, você vai postar, no final da segunda aula, você vai postar a resolução para o professor, tá? Eu vou conferir certinho quem fez e quem não fez as atividades, tá bom? E na segunda-feira, nós vamos fazer a correção. A gente dá andamento no conteúdo, tá ok? A gente faz a correção dos exercícios, tira a dúvida, tá? Não esquece que as dúvidas que você tiver, você vai postar lá naquele espacinho específico para as dúvidas, tá bom? Já está postado, inclusive, junto com o documento da aula 1, tá bom? Então, olha só, ficou o exercício 2. O que, que diz no exercício 2, pessoal? Olha só. Obtenha cada uma das raízes indicadas. Depois, represente-as na reta numérica, indicando, com a respectiva letra, o ponto relativo a essa raiz. Gente, sendo bem prático aqui, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quanto é que vai dar a raiz quadrada dessas frações aqui, tá bom? Não te esquece que quando eu vou calcular a raiz quadrada de uma fração, é o mesmo que eu fazer o quê? É o mesmo que eu tirar a raiz quadrada do numerador e tirar a raiz quadrada do denominador, ok? Então, olha só, raiz quadrada, tirando a raiz quadrada do numerador, raiz quadrada de 4 vai ser quanto, gente? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Qual é, então, a raiz quadrada de 9 quartos? A raiz quadrada de 9 quartos acaba sendo quem? Acaba sendo 2 terços. Tá bom? Aqui, ó, letra B. Nós temos raiz quadrada de um nono. Como é que eu tiro essa raiz quadrada de um nono? Lembra, tu vais tirar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 1 vai ser quanto, gente? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 3 vai acabar sendo quanto? Raiz de 3, aliás, raiz quadrada de 9, que vai ser quanto? Vai ser 3. Então, já estava olhando o resultado da raiz aqui. Então, olha só, gente. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, raiz quadrada de um nono vai ser quanto? Vai ser 1 terço. Tudo bem? Ó, aqui na letra C. O que, que nós temos na letra C, pessoal? Nota que o sinal aqui ele está fora da minha raiz. Ou seja, o meu resultado ele vai continuar negativo. Tá bom? Sempre que eu tiver um sinal de menos fora da minha raiz, significa o quê? Que o resultado dessa raiz quadrada vai ser negativo, tá bom? Então, olha só. Raiz quadrada de 16 é quanto, gente? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 vai ser quanto? Vai ser 3. Então, raiz quadrada de 16 nonos é quanto, gente? É 4 terços. Nota que a raiz estava negativa, a minha fração vai ficar negativa também. Ok? Ó, na letra D, o que, que nós temos na letra D, pessoal? Na letra D, nós temos
Raiz quadrada de 25 nonos. Então, tirando a raiz quadrada do 25, vai ser quanto? Vai ser 5. Raiz quadrada do 9 vai acabar sendo quanto? Vai acabar sendo 3. Tá? Então, a raiz quadrada de 25 nonos vai ser quem? Vai ser 5 terços. Ok? Não precisamos nos preocupar com fazer a localização na reta numérica nesse momento. Tá? O importante é que nós saibamos como extrair essas raízes quadradas. Ok? Ó, exercício 3. O que diz na 3? A raiz quadrada de 64, aliás, de 64 avos vai ser quanto? A raiz quadrada de, aliás, eu li errado. Vamos de novo. A raiz quadrada de 4,64 avos é quanto, gente? Então, olha só. Eu estou montando a minha raiz aqui, ó. Olha só. Raiz quadrada de quem? De 4,64 avos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada dessa fração aqui. Então, raiz quadrada de 4, gente, vai ser quanto? Tirando a raiz do numerador, vai ser 2. Raiz quadrada de 64 é quanto, pessoal? Vai ser 8, tá bom? Então, raiz quadrada de 4,64 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 2 oitavos. Só que note que 2 oitavos é uma fração que ela pode ser simplificada. Eu posso simplificar o numerador e o denominador. E por quem que eu vou fazer essa simplificação, gente? Eu vou fazer essa simplificação do numerador e do denominador pelo 2. Então, dividindo o numerador por 2, 2 dividido por 2 que vai dar 1. Dividindo o denominador por 2, 8 dividido por 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. Quem vai ser, então, o resultado final da minha raiz? O resultado final da minha raiz vai acabar sendo quem? Acaba sendo 1/4. Tudo bem? Tranquilo? Depois, pessoal, nós havíamos ficado com o quê? Nós havíamos ficado com o exercício 4. Então, vamos dar uma olhadinha no exercício 4 aqui. Ó. O que diz na 4? Determine o número racional correspondente a cada letra dada. Escreva em ordem crescente as letras de acordo com o valor correspondente. Então eu tenho que ver o que, pessoal? Eu tenho que escrever as minhas raízes quadradas e eu tenho que fazer o que? Eu tenho que escrevê-las depois em ordem crescente. Primeiro de tudo, vamos calcular as raízes quadradas. Então vou ter o que? Ó? Primeira raiz, raiz quadrada de 25/36 avos. Raiz quadrada de 25, pessoal, vai ser quanto? Vai ser 5. Raiz quadrada de 36, que é 6. Portanto, eu acabo tendo quem? Que a raiz quadrada de 25/36 avos é quanto? É 5 sextos. Depois, ó, na letra B, o que nós temos? Raiz quadrada de 4/25 avos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e eu vou tirar a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada do 4 é quanto, gente? Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do 25 vai ser quanto, gente? Raiz quadrada do 25 é 5. Portanto, qual vai ser o meu resultado aqui? Eu tenho que a raiz quadrada de 4/25 avos é quem? É 2 quintos. Ok? Depois, ó, o que nós vamos ter? Raiz quadrada de 9/16 avos. Vou tirar a raiz quadrada do numerador. Então, raiz quadrada de 9 é quanto, gente? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada do 16 vai ser quanto? Raiz quadrada de 16, que vale 4. Qual é, então, a raiz quadrada de 9/16 avos? É 3/4. Tá bom? Aqui, ó. Raiz quadrada de 1/81 avos. Como é que vai ficar isso? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada do 81 é quanto, gente? Vai ser 9. Então, raiz quadrada de 81, aliás, de 1/81 avos é quem? É 1 nono. Nota que eu fiquei com as frações 5 sextos, 2 quintos, 3 quartos e 1 nono. Como é que eu posso fazer para saber quem que é maior que quem? Eu posso fazer o que então, gente? Eu acabo tendo um modo para fazer isso é deixá-las com o mesmo denominador, é calculando o MMC de todas elas. E o MMC de todas elas vai ser quanto? A gente vai acabar sendo 180.
Então, nota que eu reescrevi todas as minhas frações utilizando o quê? Utilizando o denominador 180. Mesmo esquema de quando a gente vai fazer a adição e a subtração de duas frações. Divide os denominadores e multiplica pelo numerador. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Nota que o 5 sextos, ele vira quem? Ele vira 150 sobre 180. O 2 quintos, 72 sobre 180. O 3 quartos, 135 sobre 180. E o nono vira 20 sobre 180. E o que vai acontecer? Organizando elas em ordem crescente, né, como pede o exercício, quem é que vem primeiro? Vai vir o 20 sobre 180, depois quem? O 72 sobre 180, depois quem? O 135 sobre 180 e depois o 150 sobre 180. Gente, essa parte aqui, tá, não é tão importante para nós. O que o professor precisa que você saiba bem, você tem que saber bem, é calcular a raiz quadrada dos teus números racionais, das tuas frações. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, depois ficou quem, gente? Ficou o exercício número 5. Olha o que diz na 5. Ó. Determine a medida da área de cada quadrado a seguir. Gente, como é que eu faço para calcular a área do quadrado? Lembra? O professor ainda explicou na aula, na terça-feira. Mas vamos lá. Ó. Se eu tenho a medida do lado e eu quero saber a área, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida do lado e vou elevar ao quadrado. Ok? Então eu vou acabar tendo o quê? Ó? Vou acabar tendo 1/5, que é a medida do meu lado, elevado ao quadrado. 1/5 ao quadrado vai ficar como, gente? 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado, que é 25. Portanto, qual é a área desse primeiro quadrado aqui? A minha área vai ser o quê? Vai ser 1/25 de metro quadrado. Ok? Ó, aqui na letra B, o meu lado mede quanto? Mede 2/3 de centímetro. E eu quero saber quanto é que vai dar a área. O que eu faço então, gente? Eu elevo a medida do lado ao quadrado. Então, novamente, se eu quero saber a medida da área e eu tenho a medida do lado, você vai fazer o quê? Você vai pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, tu vai ter o quê? Tu tens 2/3 elevados ao quadrado. Como é que vai ficar isso, gente? 2 ao quadrado, que é 9, sobre 3 ao quadrado, que é... Aliás, desculpa. 2 ao quadrado, que é 4, sobre 3 ao quadrado, que sim é 9. Agora sim, tá? Então, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado vai dar 9. Quem vai ser a minha fração, então? A minha fração vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo 4 nonos. Ou seja, a área desse quadrado vai medir quanto? Vai medir 4 nonos. Tudo bem? Gente, o que diz no exercício 6? No exercício 6, ele simplesmente pede para que você calcule as raízes quadradas, tá? E depois, se for necessário, que você faça a simplificação dessas frações, caso seja necessário, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, raiz quadrada de 36, 81 avos. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o quê, gente? Que eu fazer a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 36 é quanto, gente? É 6. Raiz quadrada de 81 vai ser quanto? Vai ser 9. O que eu faço agora, pessoal? Eu tenho que fazer a minha simplificação. Então, eu vou fazer o quê? 6 nonos. Ambos são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir o numerador por 3 e eu posso dividir o denominador por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 que vai dar 3. Ok? Mesma coisa aqui, pessoal. Ó, raiz quadrada de 64 sobre 144. É a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 64 sobre raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 64 é quanto, gente? Raiz quadrada de 64 é 8.
Raiz quadrada de 144 vai ser quanto, gente? Vai acabar sendo 12. Então, nota que o resultado que eu tive da minha raiz quadrada foi quem? Foi 8 dozeavos. O que eu faço agora? Nota que numerador e denominador podem ser simplificados por quanto? Eles podem ser simplificados por 4. Então, dividindo 8 por 4 vai dar 2. Dividindo 12 por 4, vou ter 3. Qual é o meu resultado, então, simplificado? O meu resultado simplificado acaba sendo quem? Acaba sendo 2 terços. Tá? Ó, na letra C, o que nós vamos fazer? Eu vou ter raiz quadrada de 100 400 avos. Então, é o mesmo que raiz quadrada de 100 sobre raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 100 é quanto, gente? Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 400 vai ser quanto, pessoal? Vai acabar sendo 20. Então, eu fiquei com o quê? Com 10 vinteavos. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o zero aqui, ou eu posso fazer o quê? Eu divido numerador e denominador por 10. Então, 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 10, que vai dar 2. Ok? Lembra, sempre que tu puderes simplificar a fração, você deve simplificar. A fração sempre tem que ser dada na sua forma irredutível, tá bom? Olha só, gente, o que mais que nós temos? Nós temos a letra D. O que nós temos na letra D? Eu tenho raiz quadrada de 196 sobre 256. Então, tirando a raiz quadrada do 196, pessoal, vai acabar sendo quanto? Raiz quadrada de 196, que é 14. Raiz quadrada de 256 vai ser quanto, gente? Raiz quadrada de 256 é 16. Quem é o resultado da minha fração? É 14 16 avos. Nota que 14 e 16 podem ser simplificados por 2. Então, 14 dividido por 2, que vai dar 7. 16 dividido por 2, que vai dar 8. Ok? Lembra, sempre que você puder simplificar, você vai simplificar. Tá? Ó, o que nós temos aqui, gente? Exercício número 7. No exercício número 7, ele pede para que você utilize uma calculadora para fazer as contas, tá? Então, novamente, é a mesma coisa. Eu vou tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador, tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. O que acontece? A diferença é que eu tenho números maiores, tá? Mas vamos lá, ó. Raiz quadrada do 961 é 31 sobre raiz quadrada do 2916, que vai ser quanto? Vai ser o 54, tá? Aqui, gente, mesma coisa, raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 1764 vai ser quanto? Vai ser 42. Raiz quadrada de 4.225, que vai acabar sendo quem? Acaba sendo 65. Então, eu acabo tendo o que, pessoal? Eu acabo tendo como resultado dessa raiz a fração 42,65 avos. Tá? Ó, exercício 8. O que diz no exercício 8, gente? Qual é maior, o quadrado de 1/2 ou a raiz quadrada de 1/4? Bom, então eu tenho que ver o que, pessoal? Eu tenho que ver quanto é que vai dar 1/2 ao quadrado, né? O quadrado desse 1/2. E eu vou ter que saber quanto é que é a raiz quadrada de 1/4, para ver quem é que vai ser maior. Então, olha aqui, ó, fazendo as contas. O quadrado de 1/2 é a mesma coisa que o quê? Que 1/2 elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. O resultado de 1/2 ao quadrado vai ser quanto? Vai ser 1/4. Agora eu tenho que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de 1/4. Então, raiz quadrada de 1/4 vai ser quem? É o mesmo que tirar a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 vai ser quem? Vai ser 2. O meu resultado é quem, gente? O meu resultado é 1/2. Qual é a fração que é maior? 1/2 ou 1/4? 1/2, né? Então, 1/2 é um número maior do que 1/4. Ou seja, a raiz quadrada de 1/4, que vale 1/2, é maior do que
1 meio elevado ao quadrado. Por quê? 1 meio elevado ao quadrado vale quanto? Vale 1 quarto. Ok? Beleza? Depois nós temos o que, gente? Nós temos o exercício número 9. Né? Olha o que diz a 9. A 9 é o processo contrário do exercício, deixa eu ver aqui, 5. Porque no 5 você tinha o que, gente? Você tinha a medida do lado e pedia a área. E aqui você vai ter o que? Você vai ter a área e está pedindo a medida do lado. Lembra, toda vez que você tem a área de um quadrado e está pedindo a medida do lado, você vai fazer o quê? Você vai extrair a raiz quadrada dessa área. O lado é a raiz quadrada da área. Tudo bem? Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa fração aqui, dessa área. Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 36, 49. Tá? Raiz é o mesmo que eu fazer o quê? Tirar a raiz quadrada do 36 e tirar a raiz quadrada do 49. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49, que é 7. Portanto, quanto é que vai medir esse lado, pessoal? Esse lado mede 6 sétimos de centímetro. Aqui, gente, a minha área na letra B mede quanto? Mede 1 sobre 144. O que nós vamos fazer então? Raiz quadrada de 1 sobre 144, que é o mesmo que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada do 144. Raiz quadrada de 1 é quanto, gente? Raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz quadrada de 144 é quanto, pessoal? Raiz quadrada de 144, que é 12. Quem vai ser o meu resultado, então? Meu resultado vai ser 1/12. A medida do meu lado vai ser quanto? Vai ser de 1/12. Tá? Beleza? Ó, o que diz no exercício 10? No exercício 10, você tem que fazer um pequenino detalhe antes de fazer o cálculo da raiz quadrada. O professor vai até ampliar aqui para ficar melhor de ver. Ó. O que nós vamos fazer? Ó? Nota que a fração que está dentro da minha raiz, ela não está simplificada. Então, antes de eu tirar a raiz quadrada, eu preciso simplificar essa fração. Por quê? Eu não tenho raiz quadrada de 2 e eu não tenho raiz quadrada de 8. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplificar essa fração. Tá? Eu simplifico ela antes de fazer o cálculo da raiz quadrada. Álvaro, mas eu vou simplificar ela como? Você vai simplificar ela por 2. Nota que numerador e denominador são múltiplos de 2. Então, dividindo 2 por 2, eu vou ter 1. Dividindo 8 por 2, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4. Então, nota que agora eu fiquei com o quê? Com raiz quadrada de 1 quarto. E raiz quadrada de 1 quarto eu sei resolver. Vai ser o mesmo que raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada de 1 vale 1. Raiz quadrada do 4 que é quanto? É 2. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que tu tiveres uma fração que ela não está irredutível dentro da tua raiz, você vai simplificar essa fração para depois fazer o cálculo da raiz quadrada. Tá bom? Ó, aqui na letra B, o que nós temos, gente? Ó, 3 sobre 27. Raiz quadrada de 3, 27avos. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração. E eu vou dividir o numerador e o denominador por quanto, gente? Nota que 3 e 27, ambos são múltiplos de 3. Então eu vou simplificar essa fração toda por 3. Vou dividir o numerador e o denominador por 3. Tá bom? Então você vai ter o quê? Ó? 3 dividido por 3 que vai dar 1. 27 dividido por 3 que vai dar quanto? Que vai dar 9. Beleza? Então, vou ter o quê? Raiz quadrada de 1 nono. Raiz quadrada de 1 é quanto, gente? Vai ser 1. Raiz quadrada de 9, que vai ser 3. Quem vai ser um resultado, então, acaba sendo 1/3. Tá? Aqui, ó, na letra C, mesma coisa. Eu tenho raiz quadrada de 1, 125avos. O que eu vou fazer, pessoal? Vou simplificar a minha fração antes de tirar a raiz quadrada. Então, eu vou acabar tendo o quê? Eu acabo tendo
essa fração 5/125 sendo simplificada por quanto? Sendo simplificada por 5. Dividindo 5 por 5 vai dar 1. Dividindo 125 por 5 vai dar 25. Agora sim, tiro a raiz quadrada do numerador, tiro a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5. Lembra, novamente, você vai fazer esse processo quando a tua fração que estiver dentro da raiz, ela puder ser simplificada, tá bom? Caso contrário, você tira a raiz normal, como nós estávamos fazendo antes. Ó, letra D. Nós temos raiz quadrada de 8, 162 avos. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplificar essa fração. Eu posso simplificar essa fração por quanto, gente? Eu posso simplificar essa fração por 2. Por que eu vou simplificar por 2, Álvaro? Porque aí eu consigo tirar a raiz quadrada. Ó, 8 dividido por 2 vai dar quanto, gente? Vai dar 4. 162 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 81. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar agora essa raiz quadrada. Raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 81, que vai ser 9. Ok? Tranquilo? E por último, pessoal, ó, o que nós temos no exercício 11? Ele está pedindo para você fazer essa adição aqui, da raiz quadrada de 49 centésimos mais a raiz quadrada de 36,64 avos. O que nós vamos fazer? Vamos dar um zoom aqui. Ó. Primeiramente, eu vou tirar as duas vou fazer o cálculo das raízes quadradas para depois fazer a soma. Certo? Então, ó, raiz quadrada de 49 centésimos vai ficar como? Raiz quadrada de 49 é 7. Tá? É a raiz quadrada da primeira, o valor da raiz quadrada da primeira raiz está aqui. Ó. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Sobre raiz quadrada de 100, que é 10. Mais raiz quadrada de 36 é quanto, gente? Raiz quadrada de 36 é 6. Sobre raiz quadrada de 64, que é 8. O que eu faço agora? Eu tenho 6 décimos, aliás, 7 décimos, mais 6 oitavos. Eu preciso fazer a soma dessas duas frações. O que eu faço? Eu tiro o mínimo múltiplo comum. Meu mínimo múltiplo comum vai acabar sendo quanto? A gente vai acabar sendo 40. Então, 40 dividido por 10 é 4. 7 vezes 4, 28. Mais 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 6, que vai dar 30. Somando o 28 com o 30, nós vamos ter o quê? Nós temos 58. 58 sobre 40, que eu posso simplificar por 2, vai ser a mesma coisa que o quê? 58 dividido por 2 é 29. 40 dividido por 2, que vai dar 20. Que acaba sendo quem, gente? Acaba sendo a letra D. Ok? Meus queridos, novamente, ó, se você ficou com alguma dúvida na correção, volta o vídeo, assiste novamente, não tem problema nenhum, tá? Você vai fazer a conferência das suas respostas agora, tá? Qualquer coisa, como eu acabei de dizer, volta o vídeo, assiste novamente, sem problema nenhum. Depois que tu terminares a correção dos teus exercícios, tu vais começar a fazer a lista de exercícios que está postada junto desse vídeo ali na aula 1, ok? Qualquer dúvida que você tenha, faça a pergunta ali na caixa de dúvidas, tá ok? E na segunda aula você vai concluir a tua lista de exercícios e vai postar no campo atividades, ok? Na segunda-feira nós faremos a aula ao vivo pelo Zoom, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, bons estudos e qualquer coisa perguntem lá na caixa de dúvidas que o professor vai responder, que o professor, assim que ver a pergunta, responde para vocês, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.